Isso. Começou. Hoje deu certo, hoje eu vi que começou, sabia? Foi certinho. Quando começou, de fato começou. Curioso, né? Então, hoje a gente vai falar sobre avaliação e pensamento computacional. O encontro vai seguir o mesmo estilo que a gente geralmente tem desenvolvido. Então, tem um primeiro momento um pouco teórico, e um segundo momento vocês vão fazer uma atividade, inclusive baseado em um artefato construído pelo professor Gustavo, e vocês vão ter a oportunidade de experimentar aí a prática da avaliação usando esse objeto aí, esse artefato construído pelo professor Gustavo, que é um jogo que ele vai explicar para a gente já já. E Josiel também, Josiel tá no grupo, né? Ai, foi, desculpa, José, eu não sabia. É que ele falou, aí eu achei que tinha sido só o Gustavo. Mas falem aí um pouquinho, inclusive, enquanto eu compartilho aqui a tela. Ok. Bom, gente, é um joguinho, né? A proposta dele era uma proposta de computação divulgada, mas que ele, né, oferecia a possibilidade de futuramente a gente desenvolver ele e para poder utilizar de forma plugada, mas que no momento, né, ele está como voltado, né, para a computação desplugada, e ele foi criado em uma das disciplinas aqui do PPG, que inclusive um dos professores, né, que são responsáveis pela disciplina é o professor Charles, tá bom? A disciplina de raciocínio lógico. E aí pode começar, Jane. Obrigada, Gustavo. É isso, tá, gente? Então, a ideia era a gente discutir um pouquinho a partir da experiência do artigo que eu falei, para vocês fazendo a leitura dinâmica. Aqueles vários artigos que estão lá não são artigos para vocês lerem todos. O que eu fiz e procurei fazer era fazer uma seleção de artigos que tratam sobre essa temática de avaliação em pensamento computacional, para que quem tivesse interesse, né, motivação pessoal ou acadêmica, quisesse, né, pegar alguns artigos para poder fundamentar um pouco mais seus trabalhos, ou então mesmo se inspirar, né, em estratégias, pudessem ter acesso a esses materiais, né, esses artigos. Como o pensamento computacional é um tema relativamente novo, né, assim, formalizado recentemente, digamos assim, o tema de avaliação, ela vai no mesmo caminho do conceito de pensamento computacional, porque a gente tem trabalhos apenas mapeados aí por volta do ano de 2011 para cá. Então, se você considerar, são 9 anos apenas, né, de produção acadêmica relacionada a esse tema, né, especificamente. Então, o objetivo geral do encontro é a gente conhecer possibilidades de avaliação no contexto de pensamento computacional e construir e utilizar estratégias, né, para avaliação de artefatos desplugados para o ensino do pensamento computacional. E aí, para a gente falar sobre avaliação, eu vou fazer aqui porque nós temos aqui pessoas que especificamente da área de educação pura, né? Temos pessoas que é da área interdisciplinar, e temos pessoas também que não é exatamente da área educacional, né? Que tem atuado na educação, mas que tem uma formação técnica, né? Então, existe um autor, o Cipriano Lucchesi, que é um autor bastante conhecido na área da educação, para falar sobre avaliação, e eu estou aqui trazendo ele. Existem outros autores, né? Mas a gente está trazendo especificamente ele nesse sentido para a gente relembrar um pouco o conceito de avaliação. Então, o Lucchesi, ele diz o seguinte, que não é possível, primeiro, você avaliar um objeto, uma pessoa ou uma ação, né, caso ela seja recusada ou então excluída logo no início. Portanto, para eu avaliar algo, o objeto, a pessoa e a ação, ela precisa estar desde o início incluída. Se eu, ao participar de um encontro, de uma ação, se eu olhar um objeto e naturalmente eu já impor nele um pré-julgamento, eu já me afasto da possibilidade de realmente avaliá-lo da forma adequada, né? Isso é um princípio dele. É um princípio que ele traz. Outro aspecto que o Lucchesi coloca é que a avaliação ela é um ato
né, que exige uma disposição da gente de acolher, né, de perceber aquele objeto, no sentido de qualificar. Então, eu avalio qualificando. Então, por exemplo, eu vou avaliar aqui a qualidade da minha conexão. E eu avalio a qualidade da minha conexão a partir de alguns indicadores específicos, né, e de alguns critérios, né. Agora, eu avalio para quê? Só para avaliar? Não, eu avalio para eu tomar uma decisão posterior, né, para eu poder agir sobre, né. Então, eu avalio minha conexão e como resultado dessa avaliação, o que eu faço? Eu saio da conexão para ver se ela melhora. Então, a avaliação pressupõe sempre uma ação seguinte, né. E aí o Lucchesi também fala assim, ó, entretanto, essa qualificação, ela não se dá aí de forma vazia. Então, por exemplo, eu preciso considerar a região onde eu moro, a conexão que eu tenho, o quanto eu pago de internet, para que eu possa avaliar se realmente, aí sim, fazer uma avaliação coerente com o contexto. Eu não posso simplesmente avaliar, por avaliar, dizer, olha, minha conexão é ruim, e de repente a minha conexão, eu pago muito baixo e a banda dela é muito inferior. Então, ela não é ruim, é que eu pago um valor pequeno e, portanto, eu tenho uma banda pequena, né, de conexão. Então, eu preciso definir isso e ela não é estabelecida no vazio, ela tem um critério. Então, toda avaliação pressupõe um critério. Isso precisa estar muito claro para a gente. E esse critério, ele qualifica, né, quando eu qualifico algo, ele me faz me orientar por um caminho. Então, eu faço uma escolha, uma decisão, né? Eu qualifico, eu avalio para tomar uma determinada decisão em um determinado caminho. E aí, para a gente avaliar, é necessário, primeiro, que a gente faça um diagnóstico, porque eu não posso simplesmente avaliar com minha conexão sem verificar realmente se a conexão está dando aquilo que deveria dar, né? Se o pico aí dos bits, dos bytes, enfim, da velocidade, está correspondente aí com o processo da minha banda, né? Com os 50 megas que eu pago, por exemplo. Então, isso precisa ser considerado. E aí eu preciso fazer um diagnóstico. Existe, inclusive, no mundo todo, no Brasil, enfim, na internet, vários velocímetros que a gente calcula, né? Se a banda está realmente coerente com o que a gente paga ou não. Isso é um diagnóstico, né? E aí, a partir desse diagnóstico, eu vou avaliar. Eu estou dando esse exemplo da conexão para dizer, gente, que isso tudo que a gente está discutindo aqui em relação à avaliação é o mesmo princípio que a gente faz com os alunos, né? Quando a gente está avaliando. Provavelmente, se eu perguntar para vocês aqui, deixa eu ver aqui quem é que está aparecendo para minha tela aqui. Professora Cíntia, quando a senhora vai avaliar seus alunos, a senhora usa alguns critérios, não usa? A senhora parte de alguns princípios, não parte? A senhora não pré-julga eles, não é verdade? Tipo, eu vou dar nota tal porque fulano frequentou mais e vou dar uma nota inferior porque fulano participou menos. Não, eu preciso saber o que eles sabem para poder preparar uma avaliação, né? Por exemplo, acho que diagnosticar o que eles sabem para preparar a minha aula e para preparar outra avaliação, né? De acordo com o aprendizado deles. Perfeito. E aí, a avaliação, nesse sentido, né, é você comparar aí o estado da aprendizagem do educando. Aqui, o Lucchesi, ele traz a ideia de que o padrão, no qual ele está se referindo ali dos critérios, né, serve para a gente comparar o estado da aprendizagem. Então, eu identifico que o padrão que eu espero que eles saibam é esse. E aí, quando eu avalio, eu comparo. Eu digo, olha, bem, eu esperava que a minha expectativa é que eles soubessem disso e eles estão sabendo só isso. E aí eu faço essa comparação, portanto, eu estou fazendo uma avaliação nesse processo. Então, essa avaliação, ela pressupõe aí um planejamento. Então, eu só posso avaliar com base tanto no planejamento de ensino como numa teoria de ensino. E aí, gente, isso está muito forte, isso é muito latente no pensamento computacional, quando a gente está se referindo a ele. Por quê? Porque se eu trabalho o pensamento computacional baseado numa teoria de aprendizagem centrada no professor, naturalmente, as estratégias de avaliação
né, se organizará de uma forma que esses métodos tenderão, né, para avaliar aí um processo de ensino no qual o aluno, né, é visto aí de uma outra forma que, por exemplo, no modelo construcionista, no qual o aluno vai estar ativo, produzindo conhecimento, construindo artefatos. Esse tipo de abordagem de aprendizagem exige por parte do professor, né, um outro tipo de avaliação. Quando eu centro a informação, eu, enquanto professora, fico aqui falando sobre sobre essas teorias, por exemplo, naturalmente o que eu vou esperar de uma avaliação de vocês talvez seja uma avaliação relacionada só ao aspecto da informação, se vocês realmente conseguiram compreender a informação. Então, uma técnica mais comum utilizada seria o quê? Uma avaliação, para verificar o nível de conhecimento que vocês internalizaram. Ora, mas se eu trabalho com abordagem que o professor e que o aluno ele constrói artefatos, eu não consigo só avaliar por meio de um teste. Eu preciso, no mínimo, ter muitos outros instrumentos para aferir se realmente aquelas habilidades que eu defini lá no início do meu planejamento foram alcançadas. Porque, por exemplo, se eu coloquei lá no início que é importante que os alunos desenvolvam o senso de autonomia, que eles consigam trabalhar de forma colaborativa, se ao final eu verificar que os alunos, de um modo geral, não conseguiram se articular para trabalhar de forma colaborativa, isso é um indicador. Eu defini um padrão e agora eu estou verificando a partir de alguns instrumentos de observação, a partir de escuta, a partir, enfim, de registros fotográficos, eu observei isso. Então, eu comparei, tá? E aí a gente chega a alguns tipos de avaliação que existe. Eu estou falando bem rápido, porque depois a ideia é vocês comentarem, tá, gente? Para a gente poder ser mais... Eu não gosto muito de ficar falando, eu tenho uma dificuldade terrível de ficar toda hora falando, não gosto muito. Mas a gente conhece pelo menos 3 tipos de avaliação. Professora Darkley, a senhora lembra desses 3 tipos de avaliação? Consegue recordar esses 3 tipos? Tão metódica, eu desligo o áudio, aí tenho medo de estar ligada, esqueço dele. A avaliação diagnóstica, eu tenho que fazer um levantamento, né? Do nível dos meus alunos, até para me organizar as ações que eu vou realizar. A formativa é mais para que eu trabalhe um conteúdo já específico, né? Em relação àquela formação. Eu diagnostiquei, sei o que eles sabem, aí eu vou construir com eles essa avaliação. E a somativa é a que as pessoas têm mais necessidade de realizar. Eu vou somar a avaliação inicial, a processual com a final, eu posso usar até números, eu posso usar relatórios, entendeu? Eu acho que é a mais realizada pelos professores. Talvez seja mais difícil para os alunos, mas mais fácil para a gente. É a somativa. Que a gente usa nosso poder, nossa autoridade. É verdade. E ela sempre vem depois, né? Peraí, vocês me pagam. Exato, professor. E ela sempre vem depois. A diagnóstico sempre... A diagnóstico não é muito bem... Ela é um pouco rejeitada, eu vou dizer pela minha experiência, porque eu vou ter que entrar numa ressignificação do meu trabalho. Estou fazendo um diagnóstico do que os meninos sabem ou não. O que eu estou fazendo que eles não estão conseguindo construir algum conceito? Então, ela assusta um pouco no sentido que eu tenho também que avaliar meu trabalho. Quando eu faço um diagnóstico do menino, da turma, eu também tenho que ver quais são as minhas ações que não estão chegando até o objetivo que eu desejo, né? Aí, isso mexe muitas vezes com os brilhos, né? Daquela pessoa que tem autoridade na sala de aula, que é o professor. Então, muitas vezes as pessoas elas fogem da avaliação diagnóstica. É complicado. Professora, a senhora está me ouvindo? Muito bem, sua voz é linda. Por quê? Estou te ouvindo. Não, é porque todo mundo ficou travado. Para mim, eu tirei a câmera. É porque eu tirei a câmera, porque ficou todo mundo travado agora. Eu achei. Obrigada, viu? Perfeito, é isso mesmo. Acho que a senhora...
Não, é porque eu tirei a câmera porque ficou todo mundo travado. E aí eu disse, não, eu acho que é minha... Aí sim, é minha conexão. Eu fiz essa avaliação. Se todo mundo travou, é porque a minha conexão não está muito boa aqui. É isso mesmo que a senhora falou. A diagnóstica vem sempre antes de um processo. A formativa é aquela que acontece durante o processo e ela, inclusive, é partícipe do processo de ensino, porque ela pode ser utilizada como um recurso de aprendizagem, né? E não como um recurso, como a senhora falou, né? Para pôr, de repente, uma nota, etc. E a somativa é que vem depois, né? E ter compreensão sobre essas 3 avaliações é importante, porque quando a gente vai avaliar um artefato, né? O uso de um artefato computacional para ser utilizado de forma cruzada com o componente da gente, faz toda a relevância saber disso. Assim, Jane, só acrescentando aí um pouquinho na fala da professora, assim, se a gente parar para pensar, né, a avaliação diagnóstica, ela também tem um nívelzinho de complexidade que faz com que a galera, né, meio que fuja dela, se esquive assim, porque se a gente vai fazer um diagnóstico de uma sala ali com 40 alunos, né, são realidades diferentes, são famílias diferentes, são contextos sociais diferentes, né, vindos de escolas diferentes, enfim, né, com bagagens diferentes e tal. Então, temos aí um nível de complexidade grande, né, para a gente poder fazer essa avaliação diagnóstica. E é uma coisa que a gente não pode, né, se esquivar, né, mesmo sendo complicado, sendo complexo, a gente não pode se esquivar dela, porque vamos pensar aí, né? É nela que a gente sabe de que ponto a gente está partindo, né? Então, como é que eu vou traçar um caminho, como é que eu vou poder pensar onde eu quero chegar se eu nem sei de onde eu estou partindo? Então, a avaliação diagnóstica, ela tem peso grande, ela é de uma importância, eu diria que gigantesca, né? Porque a gente precisa saber de onde nós estamos partindo, para a gente saber onde a gente pode chegar. Exato. E aí, gente, o artefato... Deixa eu só acrescentar uma coisinha, desculpa. Talvez o grande obstáculo seja porque a nossa formação é tradicional e a gente foca só uma maneira de avaliar. Ninguém pensa que um jogo pode avaliar, uma dinâmica na sala pode avaliar, vai ter aquele do grupo que vai escrever, outro que vai corrigir, vai fazer uma apresentação. A gente sempre foca naquela maneira tradicional. Aí, como é que eu faço uma avaliação tradicional? Faço, é claro. Com tantas crianças, crianças que não sabem e outras que sabem um pouco mais. Porque a gente botou a cabecinha, que eu acho que é importante nesse curso, que eu estou desconstruída. Não sei se eu vou sobreviver para 2021, porque o curso me desconstrói todo dia. Eu penso que tudo sei, no final não sei de nada. Isso é muito interessante, mas que dói, né? Não é fácil a gente, a todo momento, está querendo refazer o nosso trabalho e repensar a nossa prática, que eu acho que é um dos pontos que eu vou guardar para sempre, é isso. Essa questão da avaliação no que o curso está nos oferecendo, é que ele realmente coloca a gente nesse diagnóstico constante. Cada atividade que vocês mandam, um texto, toda hora a gente está tendo que sair do nosso lugar de conforto. Eu estava tão bem, sentadinha, fazendo tudo igualzinho, tudo sempre, agora eu estou querendo mudar tudo. Desculpa, mas era a vontade de falar que eu estava hoje. Desculpa. Ai, que linda! Não, fica à vontade, viu? Esses depoimentos enriquecem muito o nosso encontro, né? Porque compartilha, né, nossas experiências e vivências e etc. Professora, quando a senhora falou isso do jogo, é exatamente isso. Eu posso utilizar um jogo para fazer essa avaliação diagnóstica. Eu posso colocar os alunos para fazer avaliação em pares. Posso definir uma rubrica e, a partir disso, eles avaliarem o grupo, avaliarem outro grupo, como a gente fez. Então, a gente não precisa... Por que o professor tem que fazer sempre avaliação? Porque eu, como professor, preciso sair avaliando cada um de vocês e as atividades que vocês enviaram, se todos nós juntos temos condições de fazer isso de forma colaborativa. Eu não estou querendo dizer que não é importante o professor também fazer a avaliação, tá? Estou só querendo dizer que a gente tem condições de avaliar, como a professora falou, usando outros artefatos, que não só aquele teste tradicional. Inclusive, esse teste diagnóstico que pode ser feito pelo jogo, utilizando esse artefato desplugado, pode, inclusive, também ser utilizado como instrumento para
dar continuidade à formação do aluno, né? Porque no momento em que ele tem a experiência, a experiência, a vivência, né, o motiva e o faz, inclusive, refletir, né, sobre aquela dinâmica e situação educacional que ele está vivenciando. Então, só para a gente continuar, né, a questão da avaliação, ela também pressupõe aí, gente, a questão dos instrumentos e dos critérios. E aí, como a professora falou, a gente pode usar diferentes instrumentos para fazer essa coleta. Eu posso usar portfólios, eu posso editar, eu posso construir uma autoavaliação, uma avaliação em pares, questionários, listas, grupo focal, etc, etc, etc. Tá? E aí a gente foi buscar na literatura o que a literatura sobre pensamento computacional traz. De 2011 para cá, nós tivemos aí produções que falaram sobre avaliação em pensamento computacional. Veja, e aí é importante a gente dizer, a maioria desses trabalhos, eles tratam sobre o pensamento computacional de forma... tratam do pensamento computacional apenas do pensamento computacional, não avaliam de forma cruzada. Aqui no IMD tem um trabalho da nossa colega Neide que fala exatamente sobre avaliação cruzada, que é quando a gente integra o pensamento computacional ao componente curricular da gente. Então, a avaliação dela é especificamente sobre esse aspecto. Não foi publicado ainda, portanto, ela não teve como trazer para a gente nesse curso. Nos próximos a gente vai ter, sim. Inclusive, ela fez um curso recentemente para tratar só sobre avaliação em pensamento computacional de forma cruzada. Esse artigo que vocês estão visualizando aí é um artigo que faz uma revisão da literatura sobre estratégias que estão sendo utilizadas para avaliação do pensamento computacional. E aí a gente pode verificar aí, nesse quadro, que a maioria dos trabalhos utilizam testes, né? Portanto, a gente pode pressupor aí... Sim, verdade, Nancy. Concordo. Nancy, se quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. A Nancy está falando que, nesse período de ensino remoto, esses instrumentos são fundamentais. Com certeza. Temos código e projeto, avaliação observacional qualitativa, que é aquela avaliação que a gente faz, né, observando. Um jogo, um grupo focal, análise qualitativa, avaliação subjetiva, enfim. Por meio de um desenho, por meio de um experimento, enfim, são estratégias que a gente pode utilizar, sim, de forma cruzada, mas que vai exigir um nível muito maior da gente, para que a gente possa tanto criar, né, as atividades e depois avaliar a partir delas, né? Isso é um exercício bem, bem complexo, né, inclusive. E aí, gente, para além disso, a gente foi buscar testes que falam especificamente sobre pensamento computacional. Então, vou tentar dar um exemplo aqui. Eu construí um artefato para falar sobre... Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar aqui na hora, tá? Para falar sobre o processo de abstração, de filtrar. Tá? Quero filtrar a informação para reconhecer um padrão. Se eu quero trabalhar com esse pilar, com esses dois pilares de pensamento computacional e desenho uma atividade, um exercício, um jogo, uma atividade gamificada na sala de aula para trabalhar com esses dois pilares, a minha avaliação, ela precisará verificar se esses dois pilares, de fato, foram trabalhados nessa atividade. Só que o que acontece? Além de você avaliar a questão do pensamento computacional, se você está trabalhando com uma habilidade cruzada a um componente curricular, essa avaliação ela não pode dar conta apenas do pilar. Ela precisa também avaliar se o aluno conseguiu desenvolver aí as habilidades referentes àquele componente curricular também. Vocês conseguem compreender que exige um esforço maior do professor para avaliar quando você cruza o pensamento computacional, se você, de fato, quer avaliar os dois, né, o pensamento computacional e a habilidade do componente curricular específico. Por isso que é super importante vocês olharem lá no currículo do CIEB, porque o currículo do CIEB já ajuda a gente no cruzamento dessas duas habilidades, tá certo? Isso é uma dica importante. O Marcos Rodrigues, né, e autores, né, e demais autores, eles elaboraram, isso é o que a gente mapeou até 2000
2015, 2017, por aí, esse artigo, certo? Que tratou sobre a elaboração de um instrumento. Eu vou compartilhar ele aqui, vou mandar também o link aí para vocês darem uma olhada. O que foi que eles fizeram? Eles elaboraram um instrumento, um teste. Esse teste é composto por 60 questões. Essas 60 questões são para avaliar apenas computação desplugada e pensamento computacional. Eles construíram um questionário, um formulário online e colocaram questões que as crianças tinham que responder, certo? Então, eles fazem determinadas atividades, então eu posso trabalhar pensamento computacional como minha área de conhecimento, e depois eu posso avaliar se realmente os meninos desenvolveram as habilidades referentes ao pensamento computacional. Esse que vocês estão vendo na minha tela, né, gente? Esse formulário, ele tem 60 questões e já foi aplicado aí por muitas pessoas, né? Enfim. No artigo que a gente teve acesso, o que me chamou a atenção foi aquele artigo que eu pedi para vocês lerem, que é do professor Brackman, que eles fizeram uma validação desse questionário, certo? O que foi que eles fizeram? Eles aplicaram várias estratégias, várias questões, vários exercícios sobre pensamento computacional, fizeram um grupo controle, aplicaram, né, fizeram um teste, um pré-teste, aplicaram os instrumentos, depois reaplicaram o teste e verificaram que, a partir do ensino do pensamento computacional, de fato, os meninos avançaram nas habilidades referentes a esse conhecimento, certo? E aí eles utilizaram este questionário que eu enviei para vocês, com essas questões. Então, caso alguém tenha interesse, queira, de repente, fazer algum uso, conhecer um pouco mais sobre esse instrumento, acessem, que é bastante interessante e que vai ajudar vocês, inclusive, quando vocês estiverem pensando nos artefatos de vocês. Eu queria abrir agora para a gente conversar um pouquinho, antes do Gustavo apresentar o jogo para vocês. Eu falei tudo isso sobre avaliação, relembrando esses conceitos e falando do instrumento de teste, e vou fazer uma pergunta agora para vocês. Esse instrumento que foi construído pelo Rodrigues, ele é um instrumento típico de um tipo de avaliação, né? Que é uma avaliação que está inspirada numa abordagem um pouco mais tradicional de ensino. É um teste, né? E que está inspirado aí no modelo de avaliação somativa, concordam? Porque ele vem depois, e ele é para aferir aí o que os alunos, de fato, desenvolveram a partir de uma experiência, de uma vivência em computação desplugada. Concordam? Está todo mundo com as telas fechadas, eu queria abrir para discussão agora, tá? Concordo. Concordam? Concordam com isso? E eles avaliam especificamente apenas pensamento computacional. Correto? O desafio que a gente vai propor agora para vocês é o seguinte: o Gustavo, ele vai mostrar o vídeo, né? Vai fazer uma explicação aí sobre um jogo que ele e o Josiel criaram. E o desafio que eu lanço para vocês é que vocês, a partir desse jogo, vocês vão ter que passar aqui rapidinho. Vocês vão ter que utilizar esse jogo como instrumento de avaliação formativa, tá? Então, vocês vão definir critérios que poderão ser avaliados com base nesse jogo. Vocês vão ter que falar instrumentos, citar instrumentos de avaliação que vocês consideram que é possível utilizar com base nesse jogo também, e o objetivo da avaliação. Gente, isso é muito importante, tá? Quando a gente foi construir aqui, falando de experiência própria, quando a gente foi construir o jogo também na disciplina do professor Charles, como eu falei da outra vez, a Crisiane, ela estava enfrentando um problema real. Os professores estavam tendo problemas com descritores do SAEB de matemática. Para a gente poder construir o jogo, para trabalhar com o pensamento computacional e, ao mesmo tempo, com os descritores do SAEB, foi necessário a gente primeiro partir dos descritores. Bem, o que é que aqui, com base nessas habilidades aqui que eu preciso desenvolver nos alunos, que pilares de pensamento computacional eu posso linkar?
E aí a gente chegou ao jogo. Portanto, os critérios, eles podem não estar exatamente explícitos, mas com base numa análise, a gente consegue chegar a alguns e conseguem também definir instrumentos que a gente considera que podem ser utilizados para aquela avaliação, tá bom? Então, rabisquem aí no papel, num arquivo, num documento, peguem uma caneta, a partir do que o Gustavo trouxer, vocês vão aí fazendo anotações, e aí em seguida a gente vai para a parte de discussão, depois que vocês tiverem feito essa análise. Critérios, instrumentos e objetivo aí da avaliação. O objetivo da avaliação está praticamente explícito, porque a gente já está dizendo que a avaliação é formativa, né? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Era só para a gente relembrar o conceito de avaliação, tá? E para tratar sobre avaliação em pensamento computacional. Só um minuto, pessoal, porque eu ia parar agora. Minha filha está aqui o tempo todinho hoje, e aí... Só um minutinho, tá? Que hoje ela resolveu aqui chegar junto. Só... Gustavo, você não quer ir já falando sobre o jogo? Pronto, vou fazer isso. Obrigada, pessoal, pela compreensão. Hoje está meio puxado aqui de noite. As crianças não estão se comportando muito bem hoje. Ficou claro, pessoal, sobre essa questão da atividade que será feita? Nancy, o formulário que eu mandei esse formulário foi feito pelo professor Rodrigues, é apenas para vocês saberem que existe esse instrumento que vocês podem utilizar, tá certo? Como um instrumento de avaliação. Para a atividade agora, vocês é que vão definir. É só rabiscar, tá? Vão com base no jogo que o Josiel e o Gustavo vão falar, vocês vão definir esses 3 pontos. É isso. Sem perguntas, então eu posso começar, Não, né? pergunta aí, Sandra. É porque as perguntas só vêm depois, Gustavo, quando é na hora de fazer, que aí a dúvida surge. Gente, assim, eu não vou dizer bem qual foi o contexto, tá bom, que surgiu a criação desse jogo, senão a gente vai estar dando spoiler da disciplina, tá bom? Que é uma disciplina que a gente tem aqui no PPGIT, que o nome dela é Raciocínio Lógico e Resolução de Problemas, tá bom? É uma disciplina que quem comanda é o professor Charles, né, juntamente com outros professores. E, enfim, a gente tem que fazer aí algumas coisas e, dentre elas, né, a gente fez esse joguinho aí. Não vou falar mais, não vou dar spoiler, tá bom? Vamos lá. Seguinte, peraí, deixa eu compartilhar minha tela. Fechar aqui a câmera para ver se melhora. Tá chegando aí alguma coisa já? Ainda não, Gustavo. Tá devagar aqui o negócio. Já chegou alguma coisa? Agora sim, Gustavo. Bom, beleza, então vocês estão aí o tabuleiro, né? Então, gente, é um jogo de pensamento computacional, certo? E a nossa proposta era de criar um jogo que ele pudesse ser, né, aplicado tanto de maneira desplugada
como também, né, a gente pudesse avançar ele e construir uma proposta, né, plugada, enfim. Isso devido a algumas especificidades que são cobradas na disciplina, não vou dar spoiler. Mas, enfim, aí o que a gente pensou? Então, a gente construiu aí um jogo de tabuleiro, onde os alunos estão livres, né, para traçar o seu caminho, para traçar a sua rota. Inclusive, a gente chamou esse jogo de caminho ideal, né, porque fica aí a pergunta, será que existe um caminho ideal para conseguir, né, alcançar o objetivo desse jogo? Então, fica aí essa pergunta. E o objetivo desse jogo é o seguinte, os alunos, eles têm que coletar, né, 3 chaves, dentre 7 que estão distribuídas aí no tabuleiro. Então, eles têm que passar aí, né, por cima, traçar uma rota, passar por cima das chaves, para que eles consigam chegar, né, aqui do outro lado do tabuleiro, ó, eles começam aqui, vendo? E eles têm que chegar aqui nessa portinha aqui. Para isso, para abrir essa porta, eles precisam chegar aqui com 3 chaves. E aí, como eu já falei, né, o caminho, eles quem vão definir qual caminho eles vão percorrer, né? Além disso, ó, vocês veem que aqui no meio do tabuleiro tem um muro. Então, eles, por exemplo, eles precisam coletar essa marreta aqui, né? Pegar essa marreta para conseguir quebrar aí o muro, conseguir passar. Esse azulzinho aqui, certo? A ideia é que esse azulzinho aqui é um rio. Então, se em algum momento, né, na rota que eles traçaram, que eles, enfim, que eles idealizaram para seguir, se eles em algum momento eles precisarem fazer uma travessia aqui, então eles também precisam pegar essa ponte. E também, se eles quiserem cruzar aqui para pegar essas chaves, né, então eles também, né, se eles decidirem ir por esse caminho, eles precisam aí coletar o machado para pegar essa árvore. E aí, esses movimentos, né, no tabuleiro, né, as movimentações deles no tabuleiro, elas são através desses comandos aqui. Bom, então, os comandos é avançar 2 casas, avançar uma casa, virar 45 graus à direita, virar 45 graus à esquerda, né, enfim, usar machado, pular adversário. Então, eles vão se movimentar nesse tabuleiro através desses comandos aqui. Então, a movimentação deles é com base nesses comandos, ok? E aí, quando eles, né, eles passam por cima de uma chave, ou de uma marreta, ou de uma ponte, para eles conseguirem pegar esses objetos, né, que eles precisam, né, para conseguir, né, vencer o jogo, vão ter alguns desafios, né, alguns desafios, onde esses desafios trabalham, né, alguns dos pilares do pensamento computacional. E alguns desafios, eles também são interdisciplinares, né, eles envolvem mais de uma área de conhecimento. Então, tem alguns desafios aí que eles precisam resolver para conseguir pegar aí esses objetos, ok? Então, só dando aqui um panorama geral, né, do objetivo do jogo, de como funciona, e aí eu tenho um videozinho aqui que eu vou passar, onde é um videozinho que a gente fez, tipo, como uma chamada, uma propaganda, né, para dizer como é que funcionaria o jogo. E aí eu vou reproduzir aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu aumentar aqui. Ah, não. Esse vídeo. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo bem aí? Estava assim, sem o som. Beleza. Só estava um pouco baixo. Certo. Eu queria passar esse vídeo aqui primeiro. Eu que coloquei o vídeo errado. A primeira versão. Eu pensamento computacional de uma forma interdisciplinar, para ter uma perspectiva de atividades descuidadas,
Gustavo, você Oi. tem como colocar o link do vídeo aqui no chat? Porque aí talvez os professores podem clicar e eles escutarem de forma individual, a gente dá um tempinho para eles escutarem. Ou então você compartilhar a guia com som. Isso, Se Ah, você, você está sem som? Ah, a tá. gente não está ouvindo bem. Tá bom. Compartilha aqui do YouTube, Gustavo. Às vezes... Então, peraí. Parar aqui só para eu conseguir ver. Pronto, então tá aí o link. Dá um tempinho para eles verem. Ou vocês querem tentar compartilhar? Porque realmente, às vezes, quando eu tento compartilhar aqui, aí acontece isso, o áudio fica baixinho. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Está aparecendo para vocês? Sim, Sim, extremidade, uma das agora sim. extremidades inferiores do mapa, que estão aí com a palavra início. E para caminhar pelo tabuleiro, os jogadores eles precisam utilizar alguns comandos, né? Entre as rodadas 1 e 5, cada jogador só pode usar 3 comandos. Entre as rodadas 6 e 10, cada jogador pode usar 5 comandos e após a rodada de número 10, né, da rodada 11 em diante, o jogador ele pode utilizar 7 comandos para se movimentar pelo mapa em cada rodada. Então vamos fazer aqui uma breve simulação, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de como funciona a dinâmica do jogo. Então vamos simbolizar aqui um jogador azul, vou colocar ele aqui no início amarelo, e um jogador representado, aliás, um jogador representado pela cor vermelha, e agora um jogador representado pela cor azul, aqui no início verde, tá bom? Então, para início do jogo, os jogadores precisam tirar pau ímpar para decidir quem vai começar. Jogador azul pá, jogador vermelho ímpar, jogador vermelho botou um dedo, jogador pá 2, então 3 é ímpar, significa que o jogador vermelho vai dar início à rodada. Então vamos para a nossa rodada de número 1, onde os jogadores poderão se movimentar utilizando 3 comandos. Então, rodada 1, vamos ver aqui os comandos do jogador vermelho, ele que inicia. Então aí estão os 3 comandos. Primeiro comando, avançar 2 casas. Vamos observar o jogador azul, ou o jogador vermelho, desculpa. Então, segundo comando, avançar 1 casa. Então, o jogador vermelho avançou 1 casa. E terceiro comando, virar 90 graus à direita. Agora é a vez do jogador azul jogar, né, no canto inferior direito. Então, esses são os comandos que o jogador azul utilizou nessa rodada. Então, avançar 2 casas é o primeiro movimento. Segundo movimento, avançar 1 casa. Terceiro movimento, virar à esquerda. Então, movimentos feitos. Agora é a segunda rodada, que inicia com o jogador vermelho. Aí estão os comandos do jogador vermelho. Primeiro comando, avançar 2 casas. Segundo comando, avançar 2 casas. Então quer dizer que ele não vai tentar o desafio para pegar o machado agora. E terceiro comando, avançar 1 casa. Agora é hora do jogador azul fazer o seu movimento. Então os comandos do jogador azul são esses. Apenas 2, né? Primeiro comando, avançar 2 casas. E segundo comando, avançar 1 casa. Então quer dizer que ele vai fazer aí o desafio para poder pegar aí o comando de usar a ponte. Então vamos para o desafio.
Então, gente, vamos supor aqui que a resposta do jogador azul foi... Opa, pensaram que eu ia dar o spoiler, ia dar a resposta, né? Não, vocês têm que jogar o jogo para saber a resposta correta. Então, vamos imaginar aqui que ele acertou, conseguiu cumprir aí com esse desafio, né? Trabalha aí alguns conhecimentos de matemática e também de geografia, né? Na área de cartografia. Então, vamos lá. Então, se ele conseguiu completar, então ele ganhou aí o comando usar ponte, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui à rodada. Agora vamos para a rodada 3. O jogador vermelho vai fazer sua jogada. Aí estão os comandos do jogador vermelho. Primeiro comando, virar 45 graus à direita. Comando executado. Segundo comando, avançar 2 casas. E o terceiro comando, virar 45 graus à direita. Comando executado. Agora vamos ver a jogada do jogador azul. Aí estão os comandos. Avançar 2 casas. Segundo comando, virar 45 graus à direita. E o terceiro comando, avançar uma casa. Aí o jogador azul avançando uma casa. Rodada 3 encerrada. Vamos para a rodada 4. Jogador vermelho. Comando do jogador vermelho, apenas um, avançar acho que é 2 casas. Então suficiente, ele vai tá? tentar fazer o desafio para conseguir a chave. Aí está o desafio da Posso chave. parar aqui a apresentação? Então, vamos imaginar Esse que é sobre o jogador poema, conseguiu né? completar o desafio. Então ele vai ganhar aí o comando, vai ganhar a sua primeira chave, aliás. Então, o jogador vermelho já conquistou a sua primeira chave. Pode passar, Agora do pode jogador parar, azul. José. Eu acho que já foi suficiente aí para os professores compreenderem a dinâmica do jogo. Aí estão os Tem comandos. dúvidas sobre o jogo no chat? Acho que o Gustavo pode tirar as dúvidas. E a gente queria que vocês, em 10 minutinhos, vocês rabiscassem aí esses 3 pontos que eu falei. Critérios que vocês poderão avaliar, instrumento de registro da avaliação, e o objetivo da avaliação de vocês usando esse recurso. Pessoal, é sério, eu acho que tem alguém que levantou a mão, acho que é a Gislaine, né? Pode falar, Gislaine. Qualquer dúvida, gente, vocês podem falar aí. Design. Gislaine. Estava com a mão levantada, né? Ah, tá. Querer. Todo mundo entendeu a dinâmica? Fazer? É porque, assim, como a maioria estão com as câmeras desligadas e os microfones mutados, a gente não consegue saber se entenderam, se não entenderam. Então, façam a gentileza, por favor. Estou escrevendo. Não, eu estou vendo. Quem tá com a câmera ligada, a gente consegue acompanhar, mas quem não está, a gente não sabe se entendeu a atividade ou não. Na parte dos comandos, como é que é dado? Os comandos é aleatório, é pré-definido? Essa parte que eu não consegui captar, dos 3 comandos. O aluno, quem estiver jogando o jogo, é que vai definir o caminho que ele quer seguir, se ele vai pegar a chave que está na ponta, vai voltar para pegar uma chave, enfim, ele é que vai definir. Então, ele é livre para escolher o caminho que ele quiser. Mas no caso tem os comandos são pré-definidos, né, Thiago? Isso, exato. Aquela lista de comandos que... Virar 45 graus à direita ou à esquerda, 90 graus à direita ou à esquerda. O jogo é individual ou coletivo? Pode ser individual e também pode ser coletivo. Pode ser em dupla, né? Em dupla Isso. ou coletiva. Isso. A gente aplicou eles com os alunos, tanto de maneira coletiva, foi bem legal, aí eles fizeram um grupo de WhatsApp, né? Aí onde eles montavam a estratégia, o caminho que eles iam seguir sem que o outro grupo soubesse, né?
E a gente fez isso utilizando... Como é que começa, Gustavo? Quem é que começa? Como é que se define quem começa? Como a gente estava virtualmente, não conseguimos tirar o ímpar, então foi eles mesmos, eles decidiram entre eles, vocês podem começar, não tem problema. Eles mesmos decidiram entre eles. Os 3 pontos são: que critérios poderão ser avaliados, que vocês consideram que podem ser avaliados utilizando esse jogo? Esse é um critério, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que instrumento ou instrumentos de registro, né, de avaliação vocês poderiam utilizar, né, com base nesse jogo. Então, eu vou usar esse jogo, e aí, para avaliar como recurso, né, para mobilizar aí uma avaliação. Mas eu preciso de um instrumento que vai registrar isso, né? Como é que vai acontecer o registro desta avaliação usando esse recurso? Esse é um outro ponto. Terceiro ponto, qual o objetivo da avaliação? Vocês vão usar esse recurso para diagnosticar a aprendizagem, como um processo formativo para os alunos, né, para acompanhar a aprendizagem dos alunos, ou vocês vão aplicar apenas no final de um semestre para aferir o que os alunos conseguiram abstrair, aprender sobre diferentes habilidades, tanto de pensamento computacional como da geografia, da língua portuguesa e das demais atividades, inclusive da matemática, que está posto lá no jogo. Eu já estou dando, inclusive, spoiler, né, gente? Já estou falando aqui alguns componentes curriculares que são possíveis, né, de serem trabalhados usando esse artefato. Gustavo, você pode mostrar aí, projetar os comandos, só para o pessoal ver? Certo. Boa noite. Gustavo, esse jogo é só através do celular ou também pelo computador? Qualquer tipo de... É só no celular? Então, né, a proposta do jogo, quando ele foi idealizado, é que ele fosse, né, um jogo para eles trabalharem de forma desplugada. Então, seria, né, a gente até a proposta era que os próprios alunos confeccionassem, né, o mapa, né, inclusive uma das nossas propostas é que eles também pudessem bolar outros mapas, né, situações diferentes. Então, eles iam fazer o mapa na cartolina, eles iriam fazer, né, as cartas com os comandos, as cartas com o machado, as cartinhas com as chaves. Então, a proposta era que eles, né, eles fizessem isso, eles construíssem realmente. Inclusive, eles poderiam, né, dar sugestão de outros comandos, enfim. A ideia era que fosse uma construção dos alunos também, e principalmente deles. Aí, esse videozinho que a gente fez aí, é porque, como a gente queria muito, né, aplicar, e aí estava a pandemia, enfim, fica até aquele questionamento, bem, será que devido à pandemia, acabou, então, a computação desplugada? Não, né, não acabou, a gente pode orientar os alunos, eles podem fazer em casa, ok? Então, aí, para solucionar essa problemática, a gente queria aplicar o jogo, então, o que a gente fez? A gente usou o Google Desenhos. Então, a gente confeccionou, né, o mapa, né, esse primeiro mapa, aí, mapa piloto, vamos dizer assim. Então, a gente fez lá no Google Desenhos, né, fez os personagenzinhos, né, os comandos, e aí a gente aplicou o jogo utilizando o Google Desenhos, tá bom? Inclusive, eu gravei uma parte, né, das intervenções que a gente fez com os alunos com os jogos, inclusive, a gente trabalhou esse jogo e depois, né, os alunos sugeriram, professor, por que não traz esse jogo para os jogos interclasse, para que a gente chama de Jogos Olímpicos, lá na escola? E aí a gente adaptou, né, como nos jogos a gente tem um tempo, né, predefinido para as partidas, então a gente, ao invés de usar 3 comandos, depois 5, a gente já deixou eles usar mais comandos, 7 comandos, 10 comandos, né, deixou mais livre, e aí a gente fez utilizando o Google Desenhos. Tem um videozinho, eu vou mostrar aqui os comandos, aí depois eu vou compartilhar o link aqui, viu, Josiel? Aí tu compartilha o outro vídeo, para eles verem, né, como é que funcionou na prática. Deixa eu só fazer um pedido. Giane, você pode repetir sobre os critérios novamente, por favor?
Posso sim, professor. Os critérios que poderão ser avaliados. O senhor quer que eu explique que são esses critérios? É isso? Só repete a fala que você usou há pouco, só repete ela, por favor. Eu falei tanto. O senhor está falando os critérios que a gente deve observar no jogo, é isso? Você falou aí na sequência critérios, instrumentos e objetivos. Isso, critérios que poderão ser avaliados, utilizando o jogo. O outro, instrumento de registro da avaliação. Então, eu vou usar ele como recurso. E como que vai funcionar o registro dessa avaliação a partir do uso desse artefato? E o objetivo da avaliação? A avaliação, qual é o objetivo dela? Vocês estão avaliando para aferir, para diagnosticar? Vocês estão aferindo para acompanhar a aprendizagem? Né? Ou vocês estão avaliando para atribuir uma nota no final do semestre? Giane, você repetiu instrumentos, igualzinho, você repetiu objetivo também igual, mas o critério não. O critério... sim, é o critério que o senhor está querendo saber, exatamente. Repete ele de novo, por favor. Os outros dois você repetiu igualzinho. Sim, tá. Então, vamos lá. Os critérios de avaliação que vai definir é o senhor. Então, por exemplo, eu posso ter como critério de avaliação verificar habilidades relacionadas à matemática. Eu posso utilizar como critério de avaliação... porque se eu for falar mais, eu acho que eu vou falar um pouco sobre a atividade, não... Os critérios, professor, que o senhor vai definir. São aqueles que o senhor percebeu, que o senhor consegue avaliar. Então, como critério de avaliação, eu vou verificar se os alunos conseguiram compreender o que é 90 graus, girar 90 graus. Eu vou verificar... Questão de lateralidade, por exemplo. Lateralidade. Então, se eu falar mais um pouco, eu vou falar o que é. Tá, já deu. Muito obrigado. Tá bom. Sim, gente. Aí, né, só falando sobre os comandos, né, então eles podem usar esses comandos aqui, ó. Avançar 2 casas, avançar 1 casa, virar 45 graus à direita, virar 45 à esquerda, virar 90 à direita, 90 à esquerda, abrir porta, usar machado, usar marreta, usar ponte, né, pular o adversário e repita 2 vezes. Então, eles têm que traçar a rota deles, né, utilizando esses comandos aí. Deixa eu ver se eu levanto minha mão. Levantou, né? Levantei. Eu fiquei pensando que eu poderia avaliar vários objetos de conhecimento. Eu poderia definir, né? Geografia, eu poderia trabalhar em história e língua portuguesa. Eu poderia ver se os alunos conseguem trabalhar em equipe, porque teria um jogador e aquele que estaria anotando as ações do jogador, para depois falar, ei, você poderia ter feito de outro jeito, né? Poderia ter pego aquele machado, né? Não sei para que serve, mas tudo bem. Teria um outro aluno anotando, né? Os que estariam jogando, cada jogador poderia ter um outro colega anotando, porque depois eles poderiam, no final, trocar ideias. Poderia ter jogado melhor de outra maneira, né? Então, o critério, além do conhecimento, objeto de conhecimento de áreas diferentes, que eu estaria colocando durante o jogo, né? Que cada coisinha que eles param tem uma pergunta, né? Eu também poderia estar trabalhando essa questão dessa empatia, de se colocar no lugar de quem está jogando, que às vezes a gente julga muito quem está jogando. Podia ter chutado essa bola, né? Por que você não jogou, não pegou aquele machado? Aí o coleguinha anotando, então eu poderia trabalhar essa questão de equipe. Isso, trabalho colaborativo, né? Colaborativo com as crianças, com os alunos. E aí eu iria avaliar essa escrita, né? E depois eles têm um momento para escrever juntos, para um corrigir o outro, porque eles aprendem melhor entre eles. Aí depois eles iam apresentar para a turma o que eles analisaram do jogo, pontos positivos e negativos, o que poderiam modificar. Também teria essa questão da oralidade, né? Que a questão da leitura do letramento e alfabetização
é ler, escrever, ouvir e falar. A gente só trabalha o ler e escrever. Ouvir e falar a gente não sabe. Os meninos crescem tudo com medo de falar para o professor. E no final eu poderia avaliar essa integração entre eles, a tomada de decisão, porque além dos conteúdos eu vou trabalhar a parte emocional, que é muito importante, né? Os jovens estão tudo sem emoção, qualquer coisa eles estão surtando com a gente, querem dar no professor e vem gritando, e não é assim. Vou dar... A mãe vai dizer, eu pego você lá fora, eu pego essa professora lá fora. Então, a gente trabalharia isso da questão também do emocional, de anotar, de registrar, né? De conversar, de falar para os colegas para apresentar, e depois eu teria uma autoavaliação minha enquanto professora. Como é que eu consegui dar assistência a esses, que no caso seriam 4 jogadores, né? Até seria mais fácil organizar de 4 em 4. Teriam, se fosse 40 alunos, eu teria só 10 grupos. Poderia trabalhar, né? Só com 10 grupos é mais fácil você correr pela sala, né? Olha um, olha outro. Vem para cá, Professora, a criatividade poderia ser um critério também, né? A criatividade na resolução do problema. Do problema. Também poderia ser um critério para a gente verificar, não é? Eu poderia trabalhar conhecimento específico, né? Das áreas de conhecimento. Poderia trabalhar a questão emocional e a questão da relação com o outro também. Não, tanta coisa. E depois me avaliar. Será que eu dei conta? Andei, prestei atenção, essas coisas todas, né? Eu acho que seria legal por isso. Participação ativa, pode ser um critério. E cada grupo iria avaliar a apresentação dos grupos, né? Chega o grupo 1, aí estaria apresentando, explicando, o texto lá, papel madeira, né? Não tem recurso tecnológico, bota papel madeira no quadro. Aí, eu acho que a senhora já deu muita spoiler para todo mundo. Ai, mania de professora doida, pensa demais. Não, tá ótimo. Muito bom ouvi-la. Gente, acho que o tempo passou. Alguém mais gostaria de fazer a colaboração? A professora Darkley foi muito assertiva quando trouxe esses critérios, quando definiu aí a forma de registro. Acho que eu perdi, professora, a parte do qual seria o objetivo da avaliação usando ele. O meu objetivo da avaliação é assim, eu trabalharia com conhecimentos já discutidos em sala de aula. Então, o objetivo seria saber se eles realmente já construíram algum conceito nas áreas que eu teria definido para estarem as perguntas do jogo. Então, seria no final, porque o processo seria elaborar e construir o jogo, o final seria o jogar. Eu estaria já no final jogando. Final, assim, a combinância seria jogar. A gente criou e no final a gente está jogando, né? Sim, de toda forma... Seria somativa. Somativa, mas não deixa de ser formativa, porque a senhora estaria também desenvolvendo ali habilidades durante o jogo, né? Explorando, talvez consolidando algo, né? E durante a construção poderia ser um diagnóstico, de observar os alunos que ficam se matando, aqueles que não dão certo, né? Essa questão de como foi separar isso, qual seria o critério para separar os quartetos, né? Então, no caso, teria tudo. Diagnóstico, pronto, acabou. E teria minha autoavaliação no final, né? Dei conta. Gente, alguém mais gostaria de colaborar? Eu posso só comentar uma coisa. Uma das questões que eu trabalho com adolescentes, na realidade, né? Mas, assim, eu acho que quando chega essa hora do jogo, né, do lúdico, é tudo a mesma coisa, até adulto, é todo mundo no mesmo movimento. E eu acho interessante, porque às vezes eu vou conversar com eles, puxando um pouquinho essa questão que Darkley falou, a questão da estratégia. Eles entram na competição, tudo bem, mas a questão da estratégia, às vezes, refletir sobre ela. Eu acho que tem muito a ver com os pilares mesmo, a questão de refletir sobre as estratégias que os alunos usaram, fazer com que eles questionem essas coisas. Por que vocês fizeram assim? Mas por que vocês escolheram? Qual foi o caminho que vocês tomaram? Não só o caminho físico lá do tabuleiro, mas, assim, quais as instruções vocês determinaram para esse processo? Eu acho muito interessante porque, como o Darkley falou, mexe muito na emoção.
mexe demais. E eu estava olhando, o Juliano também comentou a questão da diversão. O lúdico, ele faz com que esse relaxamento da diversão, né, que a pessoa fica relaxada, ela se sinta, assim, mais à vontade para se expressar. Então, eu sou apaixonada por jogos em sala de aula, né, então eu achei bem interessante aqui a conversa, só lembrar realmente essa questão de questionar a estratégia deles, que é uma forma de avaliação não só diagnóstica, mas de acompanhamento, de aferição de como isso está caminhando. Obrigada. Um outro critério, né, para além da questão dos conteúdos, se conseguiu ou não utilizar um conhecimento e uma habilidade, é a predisposição, né, se você percebeu, né, se você consegue verificar um interesse, uma predisposição do estudante em produzir uma solução nova, em querer resolver algo. Então, isso também é um critério que o professor pode se apoiar para verificar. Né? Existe trazendo um pouco para a gente, que, enquanto professores, existe toda uma literatura que fala da importância do interesse e da vontade, o desejo e o sentimento de se colocar numa disposição para fazer algo, para pensar e executar algo. Isso é um processo que é difícil de você aferir, porque geralmente na escola a gente costuma muito focar muito na avaliação de conceitos, se o aluno internalizou determinado conceito, se o aluno consegue saber o que é 90 graus, né? O que é o ângulo de 90 graus, né? E isso é importante, mas é também importante a questão da criatividade, né? De criar uma solução e de aplicar, né? Uma solução para algo que foi colocado, mesmo que no jogo, né? Mesmo que ali no jogo. Pode falar, professora Cíntia, fica à vontade. Boa noite. Eu imaginei algo bem mais específico, na verdade. Os professores falando, eu vi que é bem mais amplo, né? Os critérios e os instrumentos que a gente pode utilizar. Mas eu pensei, olhando para o jogo no geral, né? E eu, como da área da física, em utilizar, eu vi que os desafios, eles permitem a gente colocar questões da nossa área do conhecimento. Então, eu colocaria questões, por exemplo, que eu tivesse trabalhado, né? Com relação ao conteúdo mesmo. E pensando em uma avaliação do processo, né, para ver o que os meus alunos sabem e como eu poderia partir daquela avaliação. E com relação aos instrumentos, eu imaginei em utilizar esse jogo para, por exemplo, colocar uma pontuação nesses desafios e categorizá-los, por exemplo. Uma quantidade de desafios correspondem a uma pontuação e a uma categoria. Então, se eu observaria e imaginaria fazer uma tabelinha, como são 2 alunos, se o meu aluno ele atingir um certo ponto, então ele atingiu um certo nível, uma certa habilidade, né, ou competência ali do conhecimento que eu gostaria que ele atingisse. Eu acho que isso deixaria mais amplo o que eu, pensando não em um conhecimento específico, mas em uma habilidade, uma competência que eu quero que ele atinja naquela área. E uma certa quantidade daquele outro aluno. Se for menos, então eu vou identificar os grupos de alunos, né, que eu poderia trabalhar, né, se eu teria que avançar mais ou menos no meu conteúdo, pensando em uma avaliação do processo mesmo. Acho que foi bem mais específico, né, eu vi que a gente pode ir bem mais além do que eu imaginei. Eu acho, professora, que a senhora trouxe, a senhora se apoiou, né, talvez até numa experiência, né, da gente mesmo quanto professor, que é buscar justamente avaliar aquilo que, de fato, os alunos conseguiram internalizar durante o percurso de aprendizagem. Eu acho que está super coerente. Eu acho que o exercício é realmente a gente tentar pensar e fugir um pouco, às vezes, também da ideia de focar apenas nessas habilidades convencionais, né? E aí aqui a gente consegue perceber, quando a professora Darkley coloca, até na questão da empatia, da colaboração, que é algo que certamente a gente também consegue aí verificar, né? A gente talvez não consiga quantificar quanto a pessoa foi empática, quanto a pessoa foi
foi colaborativo, mas a gente consegue perceber se existiu colaboração, né, e se existe ali um grau de empatia, né? Alguém mais gostaria de colaborar? Professor Jailson, professora Rosa, professora Nancy, professora Sandra. Estou falando aqueles que geralmente falam, costumam falar. Poderia levá-los a pensar nesses critérios, sabia? O que é empatia para eles, até que ponto o outro colaborou, né? E sabe o que caiu agora na minha cabecinha? Retorno 2021, a gente poderia trabalhar o distanciamento, já que nós trabalhamos com 50% dos alunos, na minha realidade, então eu poderia fazer um tabuleiro no papel madeira, né, maior, que o menino não precisava ficar tão agarrado com o outro, poderia ter um distanciamento, tabuleiro maior, né? Passo álcool gel antes para mexer lá as coisinhas, e o outro está anotando, está mais afastado e anotando lá, porque dá para ver o tabuleiro distante. Então, a gente poderia utilizar isso no retorno, sem se preocupar com o contágio, porque tem a metade dos alunos, eu posso juntar as mesas, né? 2 assim distante, 2 em pé anotando, e o jogo rolando, e a professora distante de todo mundo, anotando tudo para não pegar o vírus também. Todo mundo com máscara. Uma coisa que a gente tinha imaginado também, quando a gente estava pensando no jogo, é que poderia ser no pátio da escola, desenhava lá no chão, né? É porque não tem pátio. Os personagens iam ser os alunos mesmo, né? Os colegas em outros comandos, eles iam lá, iam fazer as coisas, assim. É para quem tem pátio, para quem não tem nada, só tem a sala de aula. Aí a gente... Cadê a sala, professora? Na versão ano passado desse curso, nós fizemos a aplicação de uma atividade gamificada. Parecia mais um jogo, né? Um jogo que os professores, a gente fez um tabuleiro de fita no chão e os professores jogaram, né? Um foi robô, o outro foi programador, e eles foram trabalhando também habilidade de pensamento computacional, além da questão da lateralidade e de outras habilidades. E o que foi que chamou a atenção, professora, é que a gente, ficou claro e evidente para a gente que estava ali participando, a dificuldade que era ali, né, de alguma forma, da gente entender as instruções, da gente ouvir, da gente trabalhar de forma colaborativa. Então, esses elementos, eles se destacam bastante. Mas eu acho que o que mais rico, assim, pensando enquanto professora, né, pensando aí na minha disciplina, se eu fosse lecionar, eu acho que o artefato que o Gustavo e que o Josiel trouxe para a gente, está muito explícito, né, as habilidades de outro componente curricular que podem ser explorados, né, e que, portanto, também podem ser avaliados. Gente, esse momento eu acho que é um momento rico e é super importante que vocês participem também. Eu não vou pedir para vocês registrarem isso lá no Google Sala de Aula, mas é super importante perceber se todo mundo compreendeu que a partir do jogo é possível vocês fazerem tanto uma avaliação sumativa, como uma avaliação diagnóstica, e se vocês também podem aplicar a avaliação formativa. E que vocês podem definir os critérios da forma que se vocês quiserem definir critérios apenas específicos da área de conhecimento e relacionar pensamento computacional, ok. Mas na própria base, existe hoje uma preocupação com habilidades gerais, empatia, colaboração, a relação do eu com o outro e com o meio, né? Isso está muito na educação infantil, mas também está no aspecto do cuidado, né? Então, da linguagem, do uso da comunicação. Então, todos esses elementos, se você observar, você consegue trabalhar com esse jogo que os meninos trouxeram. E avaliar isso, é preciso você construir um instrumento, você precisa registrar como é que vai ser feita essa avaliação. Não pode ficar só na observação. Se vocês lembrarem, quando a gente fez a atividade aqui, que vocês foram, a professora Barclay, inclusive, falou, olha, vocês fizeram atividade em grupo, vocês fizeram avaliação. Vocês fizeram uma atividade usando computação desplugada, vocês linkaram as soluções, né? Então, os registros, eles são importantes. Porque senão a gente não consegue justificar, né? E nem consegue verificar o que eu preciso trabalhar a mais com o aluno para que ele possa avançar. Verdade. Então, você colocou um ponto aí muito interessante, que é essa questão, né, da interdisciplinaridade. Então, realmente dá para trabalhar esse tabuleiro aí que foi apresentado,
né? Dá para trabalhar com várias disciplinas, aí analisar, né, os componentes, os itens das outras disciplinas, né, fazer realmente essa conversação, essa troca. Eu tenho já um tempo, né, é um desafio, tem hora que eu desanimo, mas depois eu fico mais motivado de trabalhar essa questão, né, porque pelo menos aqui, onde eu atuo, né, na região aqui, a minha realidade aqui é que desde 2014, né, eu venho insistentemente tentando, né, convencer os professores para trabalhar em conjunto de outras áreas, eles têm muita dificuldade. E atualmente eu estou procurando, né, de uns 2, 3 anos para cá, colocar mais computação, né, mais informática e de um ano para cá, pensamento computacional. E aí vem a dificuldade, justamente porque é novo, como você colocou, né, em torno de 9 anos, e a gente tem que entender, dominar e aplicar. Mas, de fato, é esse o caminho mesmo. Eu já vinha pensando, até ontem, essa semana eu pensei sobre isso, e essa aula até está me abrindo mais o leque, que de repente o fator comum vai ser pelo instrumento mesmo, um artefato de ensino-aprendizagem. Eu acho que vai ser por aí o caminho. Sim, professor, porque é mais fácil, de repente, para o senhor dizer, adaptar esse jogo para o seu contexto, é mais fácil o senhor pedir apenas uma questão do professor de matemática para trazer como um desafio desse jogo, do que pedir para ele elaborar junto com o senhor o artefato. Porque isso é algo que a gente precisa exercitar ainda. Eu senti falta, professor Jailson, dos seus apontamentos em relação a que instrumentos o senhor utilizaria, com qual finalidade o senhor utilizaria, né? Pensando aí que a gente já está indicando, né? Aqui a gente já começou a indicar algumas habilidades, alguns conhecimentos específicos que poderiam ser explorados. Alguém mais? Gente, eu vou começar a falar o nome, tá? Que eu sou dessas professoras que eu faço isso. Professora Maria José, diga aí para a gente um instrumento que a senhora utilizaria para verificar aí e com que objetivo a senhora usaria esse artefato. Professora Gislaine, por favor, fale aí sua opinião. Professor Ciro, professora Luísa. Bora, povo. Essa discussão é importante. Sabe por quê? Porque quando a gente vai aplicar pensamento computacional, a gente vai ter clareza justamente disso. O que eu quero trabalhar de forma cruzada, né? Pensamento computacional enquanto um potencializador, né, da aprendizagem, né, que vai ajudar os alunos a desenvolverem a sua cognição para que possam aprender de forma mais rápida, melhor, né, que amplie suas capacidades aí de enxergar o mundo, né, e melhorar para construir aí uma nova forma de pensar. E isso tudo a gente precisa verificar. Bem, eu trabalhei pensamento computacional cruzado à minha área de conhecimento, mas será de fato que os alunos avançaram em relação a um processo de abstração? Será que os alunos realmente conseguiram compreender? Eu não vou falar para eles o que é um padrão, mas é importante que eu verifique se eles conseguem, de fato, perceber padrões na história, padrões nas artes, padrões nesse jogo que o Gustavo trouxe. Vocês entendem? E também, gente, uma possibilidade pronto, a gente aqui, né, a gente partiu do princípio, a gente montou um tabuleiro que tem um rio ali, eles têm que pegar chaves, mas você pode ficar à vontade com a criatividade para fazer novos tabuleiros, poderia ser pensando em coletar lixo, né, eles têm que passar ali por diferentes tipos de células para desempenhar alguma função, né, montar um tecido do corpo humano, visitar pontos históricos da cidade, podar árvores na escola, sei lá, pode ser um caminho que ele tem que traçar, onde ele tem que ler diferentes tipos de poemas, para, enfim, pode ficar à vontade para criar, para jogar dentro da sua realidade, dentro da sua disciplina, enfim, tem várias possibilidades. Eu procurei aqui, Gustavo, só que eu teria que entrar aqui no site, né? Ia demorar um pouco. Mas você falou aí do mapa, aí eu lembrei que eu fiz um curso de gamificação,
E aí nós usamos como base o mapa, né? Eu procurei aqui o site, porque o site ele é pago, mas tem um trecho lá que é gratuito, né? E aí daria para expandir, né, esse mapa para as outras áreas. Então, por exemplo, eu fiz um mapa aqui para matemática e eu usei a Idade Média, né, século V, para poder desenvolver meu trabalho. Eu apliquei nos alunos do sexto ano e eles piraram, né? Pena que foi agora em novembro para cá, mas fez a diferença. E aí, assim, amplia, né? Você tanto pode trabalhar plugado como desplugado, e aí amplia, né? E tanto remoto, como alguém citou aqui, né? Tanto remoto como não. E, então, realmente, assim, abre bastante o leque, né? A professora Giane tinha comentado aí, o meu instrumento, professora Giane, seria mais ou menos na ideia de problemas, de questões, né? Na área mesmo de matemática. Eu percebo, pelo menos na minha região aqui, né? Não fiz uma análise mais extensiva. Mas, pelo menos aqui nas 6 cidades próximas aqui, eu já consegui perceber. Que, assim, do modo geral no Brasil, né? Mas focando aqui, a questão da fração, né? A fração é um bicho de várias cabeças para os alunos, eles não entendem de jeito nenhum. Então, eu trabalharia essa questão, né? Da diagnóstica. Somente assim, eu trabalho muito com sextos anos, e aí eu sei que lá no PEB 1 eles têm essa introdução da fração. Quando a professora consegue introduzir bem, os alunos já vêm com uma base melhor. Quando ela não consegue, eles vêm com muita dificuldade. E aí a diagnóstica entraria aí, né? E como a professora Darkley colocou, essa questão mesmo, né? Da união, da interação, trabalhar em grupo, da empatia, né? Trabalhar mesmo com essas competências, né? Da BNCC, porque é possível e dá, né? Aí é onde entra na questão da interdisciplinaridade, né? Das várias matérias trabalhando. Então, realmente é um artefato muito rico e passivo de muitas discussões aí futuras, né? Quando o professor Gustavo liberar aí para o público, que acho que é essa a intenção futura, né? Parabéns. A Gislaine colocou assim, a gente poderia verificar a partir das interações nas câmeras, né? Eu concordo, Gislaine. Uma boa observação seria essa, um bom instrumento, verificar aí por meio das câmeras a interação, se os alunos estão participando, estão interessados, se não estão com dúvidas, se estão concordando, discordando, isso é um ponto importante, por isso que a câmera é tão importante, né, nesse processo aí de ensino remoto, né, de ensino à distância, é sempre bom. Gente, a ideia do encontro de hoje era justamente essa, era suscitar, nem que seja nesse sentido, essa curiosidade, essa reflexão sobre os diferentes instrumentos que a gente tem, né, os diferentes tipos de avaliação que a gente pode aplicar, mesmo que não existe algo específico para pensamento computacional, são conceitos genéricos que a gente pode aplicar, sim, em relação ao pensamento computacional. Por exemplo, se o professor Jailson fazer um jogo para trabalhar com a ideia de frações, e ele quer diagnosticar, e se ele quiser envolver pensamento computacional, no produto, né, no registro dessa avaliação que vai surgir a partir do uso desse artefato, é importante que ele registre isso, né, que ele tenha os critérios que ele vai aferir, né, que ele vai verificar, e depois comparar se os meninos conseguiram alcançar ali ou não, né, mas é importante que esses critérios eles sejam definidos. Se são critérios específicos, apenas da disciplina, da relação aí com a fração, ou se também ele vai envolver aí, por exemplo, abstração, algoritmo, enfim. Tá certo? Tranquilo? Eu acho que não tá tranquilo, porque a impressão que eu tenho é que a impressão que eu tenho não é boa, porque tá todo mundo com as câmeras desligadas e ninguém nem fala. São poucos os que estão falando, interagindo. Isso para a professora é de morrer. Rosiane, eu vou justificar. Eu acho que a minha fala deve servir para alguns professores aí. Eu vou justificar. Que até alguns professores comentaram, né? No grupo. Final de ano e está vindo tudo de uma vez, é muita prova para corrigir, é lançar nota, é fechar diário, é quinto conceito, então assim, tá uma loucura, né? Então, realmente, a cabeça está muito pesada, o cansaço está demais, eu acredito que seja muito isso também,
Mas dá para ir, né? Dá para ir. Mas sim, sim. Prof, o Eu nome do jogo, eu entendo. o nome do jogo poderia ser O Caminho Ideal, 2 pontos, final do ano letivo. Cheguei! Entreguei tudo! O professor chega a secretaria da escola, o final, os diários, tchau! Acabou. Gente, eu, Gustavo e Josiel também, antes de vocês entrarem, a gente fica se lamuriando aqui, né, Gustavo? Não é, Josiel? Com os relatórios, com os fechamentos. Todo mundo chora. E assim, todo mundo chorando aqui. Mas a preocupação da gente é que, de fato, esse curso ele tenha relevância e possa produzir impacto, né, no trabalho de vocês. Por isso que a gente fica perguntando aqui, questionando se ficou claro, né, se está claro que mesmo... Vamos imaginar que não seja um jogo, Josiel, não é um jogo, é uma atividade gamificada, é uma lista de exercício que trabalha pensamento computacional e área de conhecimento específica. Como, de qualquer forma, eu vou fazer essa avaliação? O instrumento em si vai ser minha avaliação? Então, todos esses questionamentos a gente precisa levantar, tá certo? Partindo sempre do princípio, eu avalio com base em critérios que eu defino anteriormente. Sem esses critérios, essa avaliação, não existe avaliação sem critérios iniciais. Eu preciso definir, tá certo? Tem que ser igual árbitro no jogo. Tem os critérios para dar cartão amarelo, cara. Professora Giane, há 2 semanas atrás, eu não lembro que aula que foi, né? Foi colocado lá aquele conceito dos 4 pilares, né? Que nós definíamos uma atividade pelos 4 pilares. Aí depois eu levantei na aula seguinte, levantei até uma outra questão nesse sentido. E aí hoje, lendo aquele material que você recomendou, e lá ficou claro, né? E aí eu quero trazer aqui para a discussão, para ver se eu entendi bem. Que assim, não necessariamente precisa usar os 4 pilares, porque lá no artigo ele deu um exemplo de 2 pilares, depois de 3, depois de 2... Atividades. Depois de 4. Atividades. Usando os pilares. Isso. Usando os pilares, né? Então, foi isso que eu vi. Então, o que eu concluí? É claro que eu sempre estou buscando usar os 4 pilares, porque eu acho que é mais interessante. Mas, uma vez que não contempla, está sendo válido dentro do eixo de pensamento computacional, né? Do eixo, perfeito. Não está nada. A questão não é que invalida, mas o pensamento computacional é uma metodologia, é uma organização do pensamento que você se apoia nos 4 pilares. O que você pode fazer é, a partir de um processo educativo mesmo, estimular de forma individual cada pilar desse. Tá certo? Eu tenho as 4 operações. As 4 operações são 4 operações. Eu posso ensinar uma operação de cada vez, depois de, olha, essas 4 compõem as operações matemáticas básicas. Como eu também posso ensinar as 4, de uma vez, né? Vai depender aí da minha forma de abordagem. O que a gente está querendo dizer... A nossa criatividade. Isso. Tá certo? Pegando esse gancho aí, a gente estava falando de frações, sei lá, eu posso pensar no pensamento computacional, trabalhar frações, né? Fazer uma horta na escola. Então, vamos fazer uma horta. Não é pura e simplesmente fazer a horta, né? Nós temos que decompor esse problema aí. Então, a gente vai precisar saber qual a área, né, que a gente vai plantar, a quantidade de sol, quantidade de adubo, a distância entre os pés, né, a quantidade de regas, dependendo da estação do ano. E aí, bem, eu tenho uma quantidade X de adubo, né? Que fração desse adubo eu vou usar aqui na primeira semana, que fração eu vou usar na segunda, tenho 40 pés de coentro aqui, então eu vou plantar 2 quartos nessa área, 1 quarto naquela, enfim, aí a gente, quais pilares a gente vai trabalhar, que vai realmente dizer a nossa criatividade, a maneira como a gente vai trabalhar, e isso depende também do nosso público, né? Então, tudo está relacionado, tudo está envolvido aí. Perfeito. E o produto de todo esse desenho que o Gustavo falou é o meu algoritmo, é a minha solução, é o meu projeto de criação de horta.
Gustavo, ele foi falando individualmente de cada pilar, mas se o senhor for observar, e se todos nós formos observar, no final nós de fato usamos o pensamento computacional. Nós partimos de um processo inicial até chegar na construção do projeto, que é o algoritmo. É muito difícil você dissociar, porque, como a gente comentou, é um processo que se dá, né, no pensamento, na organização do pensamento, é você refletir sobre seu próprio pensamento, né? A organização, é a formalização de como de uma consciência de como eu resolvo algo. Né? Eu começo a criar consciência sobre como eu estou pensando. Bem, é como se você estivesse fazendo uma reflexão pessoal sua. Então, eu preciso saber o que eu preciso fazer, o que eu preciso coletar, quais são as informações que são necessárias, que materiais eu vou utilizar, qual areia eu preciso, qual área eu vou utilizar. Tudo isso são decomposições de um problema maior, que é a construção de uma horta orgânica na escola, por exemplo. Esse é um problema. Como é que eu faço isso? Eu decomponho, né? Em probleminhas menores. Eu não sei qual é o melhor adubo, Gustavo, para a área, sei lá, para uma determinada área da escola. Talvez o adubo que eu aplique ali não seja o adubo adequado. Mas isso aqui eu estou dando um exemplo com base no que o Gustavo trouxe. Independente disso, gente, a gente sempre vai construir, para resolver um problema, se você quiser usar pensamento computacional, você vai acabar passando por todos os pilares. Isso não quer dizer que, se você quiser fazer uma atividade trabalhando apenas 2 pilares, você não possa. Você pode, né? Não é que você vai trabalhar só usando aqueles 2 pilares, mas aqueles 2 pilares, eles vão estar de forma mais explícita, né, naquela atividade. Né? Ao contrário de, por exemplo, uma outra que você resolva produzir. Se vocês pensarem um pouquinho, naquela atividade dos cupcakes, por exemplo, se a gente for pensar nos pilares, ali está muito forte a presença do padrão e também do algoritmo, na verdade, está muito latente. Quando a gente olha, a gente de cara percebe que eu consigo trabalhar esses 2 pilares. Mas perceba que a decomposição está ali, sutil, mas está. Porque para a gente poder enfrentar o problema lá da construção, você precisa olhar aquele problema maior e olhar e focar nos probleminhas menores, né? Tipo, eu estou abstraindo ali o padrão e eu vou testando. Eu primeiro testo com 2, não sei, eu acho que legal. Mas se repete aqui, então eu posso juntar. Então você vai construindo, né? E ao final você coloca o passo a passo, né? Você coloca a estrutura sequenciada, que é o algoritmo, né? Enfim, você vai utilizar em menor proporção ou em maior proporção, você vai usar esses 4 pilares. Sim, perfeita observação. O pilar de decomposição e de abstração, foi decomposição que a senhora falou, professora? E de abstração estão fortemente ligados, estão. Porque quando você filtra, se você observar, né, quando você decompõe e abstrair nada mais é do que você limpar, né, seu campo, né, de visão, sua percepção, né, daquilo que de fato é importante. E quando você faz isso... padrões também, né, para a gente reconhecer... você, naturalmente. Professora Giane, nós tivemos um feedback, né, do trabalho lá em Paris, do Petya Kutia, e nós vamos ter o feedback desses outros que nós entregamos, assim ou não? Como vai ser? Se for Professor, a ideia é que a gente faça esses devolutivos de forma assim, como é que eu posso falar, Gustavo? Estou tão cansada hoje. A gente vai dar esses feedbacks, mas a gente vai dar paulatinamente, tá? Por quê? Porque vocês ainda estão entregando. Alguns eu comecei a ler, já dei devolutivas. Por exemplo, uma atividade que a gente fez, eu dei devolutiva a alguns. Aquele da abstração, com o jogo e com a atividade desplugada. Eu fiz isso, eu já dei a algumas pessoas. Algumas pessoas... eu percebi que, de fato, compreenderam a atividade, outras não. Então, essas devolutivas vão chegar de forma individual, pelo menos a minha ideia é essa. Só que a gente precisa que todo mundo entregue, né? E talvez essa devolutiva chegue depois do dia 17, mas ela virá. Gente, para fechar assim, o finalzinho do encontro de hoje,
Pode falar, Gustavo. É só dizer, né? Já se fala aí dos Petiacutias, a galera foi muito criativa. Realmente superou as expectativas, galera. Ficou. Show, foi mesmo. Parabéns. Eu fiquei encantada também, assim, eu acho que, de forma geral, assim, vocês foram muito felizes, assim, arrasaram, né, na elaboração dos Petiacutias, assim, ficou um produto muito bom, e que eu acho que valeria muito a pena, por exemplo, a gente divulgar isso, porque serve, inclusive, de suporte e apoio para a aprendizagem de outros colegas, porque vocês trouxeram informações extremamente valiosas, né? Gente, com esse finalzinho que tem do encontro, eu queria propor para vocês uma questão que eu acho que é importante a gente trazer em relação à atividade, porque teve gente que chegou depois. Quinta-feira, nós teremos monitoria, tá? Monitoria das 2 atividades que estão lá, e na próxima terça-feira da semana que vem também, na quinta-feira, dia 17, que a gente encerra o curso, a gente vai ter uma proposta, a gente vai conversar com vocês, à medida que vocês forem entregando, o prazo final é dia 17 para entregar. Entretanto, a gente gostaria, se alguém quisesse habilitar, a gente agradece, se não, a gente gostaria que vocês, a gente vai falar no privado com vocês, para a gente pegar 5 projetos, né, plano e artefato, para que vocês apresentem no dia como forma mesmo de compartilhar, né, a produção de vocês com os colegas e até estimular, né, esses produtos, né, e aí também estimular a aplicação a partir de uma estrutura aí, né, de plano de aula e com a construção do artefato. Quem quiser, por favor, fala no privado, que tem interesse, né, de apresentar no dia. Serão 10 minutos, totalizando 50 minutos para cada pessoa. Será individual a atividade, essa atividade não será em grupo. Por quê? Porque vocês haviam solicitado que para essas atividades fossem de forma individual, porque estavam sem tempo de ver as agendas, etc, etc. Então, a gente resolveu fazer de forma individual, tá bom? Então, quem quiser compartilhar com os colegas o plano e o artefato, fala com a gente até terça-feira da semana que vem, para a gente encaixar. Se não, a gente vai fazer isso por vocês, porque a gente vai ficar o tempo todo falando, olha, professor tal, a gente espera muito de você, em tal dia, tal horário, você vai compartilhar com a gente, tá certo? Dia 17, a gente vai ver isso, vai ver os planos e os artefatos de 5 de vocês no encontro, assim a gente espera, tá bom? Tranquilo até aqui, fiquei um pouco preocupada com esse grupo tão mudo, tão calado, né? O povo tudo tão silencioso, com um tema tão importante. Boa noite. Eu acho que está todo mundo aqui sentindo a falta do professor Joyce Alberto. Por isso que você está sentindo o curso tão calmo, tão calado. Verdade, ele não está hoje. Gente, ele está sim, professor Joás, está aqui sim. Tá aí? Nossa, oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu cheguei atrasado, porque eu saí para pagar umas contas e fazer compra e tal, enfrentei filas e acabei me atrasando. Mas, e também, eu não estou participando muito, porque eu não vi o início, qual foi o tema da reunião de hoje, eu não quis dar nenhuma opinião. E também porque eu estou super ocupado com o meu trabalho de professor do Estado. Eu senti essa falta. Muitas coisas pendentes para colocar no CIGETUC, eu e vários colegas, né? Aliás, eu e a torcida do Flamengo, como se diz, né? Muita gente, todo mundo, os professores do Estado estão todos com a mão na cabeça até o dia 17 também, até o dia 18. Está ralado, professor, verdade, está ralado. Colocar todas as atividades evolutivas de alunos lá no CIGETUC. E eu estava atrasado, porque eu tive uma série de dificuldades. Então, aí muita gente pode perguntar, mas aí se o senhor estava muito ocupado, por que o senhor veio fazer esse curso? Exatamente para poder adquirir
adquirir mais letramento digital, né? Para adquirir mais competência, mais pensamento computacional. De modo que, por exemplo, aqui mesmo, acho que foi nesse curso aqui que eu peguei uma dica de como fazer uma videoaula em PowerPoint. É uma coisa simples, mas agora com o Microsoft 365 ficou beleza, entendeu? Porque as atualizações, né, não estão sendo só nossa aqui, é do planeta todo, é tipo assim uma espécie de upgrade, né? Me corrija se meu inglês aí. Uma atualização planetária que está sendo feita em todos os aspectos, em todos os setores. Eu tenho alguma noção de informática, telecomunicações. Como jornalista, eu não sei se eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui. Em 1994, eu escrevi a primeira matéria no Rio Grande do Norte, no Diário Natal. Professor, só um minuto, desculpa, tá? Professor, só um minuto, desculpa, porque eu cometi um erro aqui e mandei uma avaliação errada. Isso, a frequência está em espanhol. Professor Joyce, muito bom ouvir o senhor, viu? Agora fique tranquilo. Obrigado. Porque está todo mundo assim apertado. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou baiana e aqui na minha cidade as escolas estão fechadas. Então, esse ano todo, eu não trabalhei, eu não estou vivendo nada disso que vocês estão vivendo, de passar nota, de relatório. E, para mim, está sendo muito difícil. Sabe? Eu passei o ano todinho sem trabalhar, em casa. E aí eu comecei a fazer vários cursos. Teve uma hora que eu era louca dos cursos. E eu vou sentir saudade de estar com vocês. Porque eu sinto pelos meus alunos que não tiveram a oportunidade de estudar por questões políticas. E tudo parou. Na minha cidade está tudo parado. Então, eu sinto falta desse momento que vocês estão vivendo, de fazer relatórios, de passar nota, de entregar cadernetas. E parabéns a todos vocês que estão fazendo isso, viu? Vocês são muito guerreiros por estarem trabalhando, terem conseguido trabalhar nesse ano, viu? Infelizmente, eu não tive essa oportunidade, viu? E muito obrigada por todos esses momentos que nós temos compartilhado. É um momento muito difícil, professora. Só concluindo o raciocínio. Hoje, no grupo de professores da escola, que eu vi rapidamente por causa desses outros compromissos que eu já falei, o pessoal colocou lá um depoimento de uma família